O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que diz a Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também os que nos acompanham pela Rádio Colmeia, pelos meios de comunicação. Hoje vou fazer uma homilia, mais no sentido de tirar dúvidas acerca daquilo que a palavra de hoje nos apresenta. Nós cantamos no Salmo: Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Lembra-nos quando a multidão está seguindo Jesus, e Jesus, que conhece o homem por dentro, sabia que vários daqueles o abandonariam na hora da crucificação. Jesus diz aos discípulos: quereis também vós ir? E aí a resposta: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Somente tu tens palavra de vida eterna. A palavra de Deus de hoje, primeira leitura, nos fala do decálogo, os 10 mandamentos, mas nos fala também numa linguagem que às vezes desperta em alguns dúvidas. Estaríamos nós, católicos, seguindo em desacordo a palavra de Deus? A palavra nos fala do sábado. Guardarás o sábado, descansarás no sábado. Ora, hoje é domingo, guardamos o domingo. Se tomarmos a Sagrada Escritura, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, veremos. E veremos, aliás, daqui uns dias, nos textos pós-pascais, que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Isso não é coisa que a igreja criou mais tarde, não. Os primeiros cristãos, os apóstolos,
se reuniam no primeiro dia da semana, estando as portas fechadas por medo dos judeus, no primeiro dia da semana, e aí Jesus que se apresenta ressuscitado ao grupo dos apóstolos. Para nós cristãos, o grande dia do descanso é o dia em que Deus começa uma nova criação. Em Jesus Cristo, Deus começa uma nova criação. Em Jesus Cristo, nós somos o novo Adão, nós somos recriados em Deus. Domingo é o dia da ressurreição. Por estes motivos, praticamente todas as igrejas cristãs guardam o domingo. Tem algumas exceções. Guardam o domingo. Aliás, o nome deste dia é sim também uma conquista cristã, porque era o primeiro dia da semana. Nós contamos os dias feriais: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. A primeira-feira, que vocês observem, nós não falamos primeira-feira, começamos segunda-feira. A primeira-feira foi transformado, decretado, isso já no século IV daí, para que os cristãos pudessem se reunir para rezar, para praticar a caridade, para viver o que a palavra de Deus orienta, para o lazer, para a família. Cito sempre João Paulo II, que ele nos ajuda a compreender o sentido do domingo, na sua carta sobre o domingo. Dia também do descanso, verdade, mas sobretudo, Dominus Dei, dia do Senhor, dia que nós tiramos do trabalho, dia que era um dia de feira, mas respeitamos que Deus ali começa a nova criação. Então nós tiramos este dia e o consagramos a Deus, à família, ao próximo, à caridade, sobretudo, como o próprio nome indica, a Deus. Segundo ponto, por que nós temos um carinho tão grande pelos templos, né? E o Evangelho nos mostra que Jesus adentra o templo e ele estava sendo profanado. As pessoas estavam dentro do templo como se estivesse dentro de outros lugares. Jesus chega a falar casa de comércio, né? Casa de comércio. O templo deve sempre ser visto como a casa de Deus. E nós que à casa de Deus nos dirigimos, e na casa de Deus estando, se respeitamos a casa de alguém, quando visitamos alguém em sua casa, tanto mais devemos respeitar a casa de Deus. É bonito quando passam aqui na frente da catedral, às vezes eu estou na porta ali recebendo, né, os fiéis, e eu vejo pessoas que passam na frente da igreja e fazem o sinal da cruz, né? O respeito, uma lembrança, adentrar a igreja. Não percamos o costume, a não ser que por uma dificuldade física não seja possível, dobrar o joelho. Dobrar o joelho é a atitude de quem se faz pequeno, e quando a gente está de joelho, a gente é baixo. Pequeno por quê? Porque estou diante de quem é muito maior do que eu. É reconhecer a própria condição de ser menor diante daquele que se está por encontrar. Então, sempre o respeito à casa de Deus, sempre o cuidado. Jesus nos ensina o zelo pela casa do Pai.
Terceira dúvida: as imagens. Temos as imagens aqui do crucificado, aqui de Nossa Senhora Aparecida. E o texto bíblico de hoje nos fala que não é para fazer imagens. Usa esse termo também. Vejo aqui o texto. O Senhor teu Deus diz: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus ou embaixo da terra. Não te prostrarás diante de deuses, nem lhe prestarás culto. Então, são duas coisas aqui. E é a segunda que nós devemos, de fato, estar em nossa atenção. Mas alguém poderia falar, como de fato alguns falam: ora, a Bíblia proíbe, os católicos não respeitam a Escritura. A Bíblia fala isso. Então, vamos ao que a Bíblia fala em outra passagem, lá no livro de Reis, capítulo 6, versículo 23. Salomão mandou esculpir figuras de querubins, palmeiras e louros ao redor de todas as paredes do templo, por fora como por dentro. Salomão mandou fazer imagens de querubins para o templo, Quer dizer, não é em outro lugar, para o templo. Para o Santíssimo, que é o lugar santo dos santos, e nós temos um lugar que chamamos também, o tabernáculo, alguns chamam também de Santíssimo, porque é onde guardamos esse tesouro que é a Eucaristia. Para o Santíssimo, Salomão fez 2 querubins de oliveira selvagem, cada um com 5 metros de altura. Grandes, não era coisa discreta, não. Livro do Êxodo, capítulo 25, versículos 18 a 20 e 22. Nas 2 extremidades da placa, faça 2 querubins de ouro batido, cada um sairá de um extremo da placa e a cobrirão com as suas asas estendidas. Então, um diante do outro, olhando para o centro da placa, aí me encontrarei com vocês. E de cima da placa, do meio dos querubins que estão sobre a aliança, a arca da aliança, direi a você tudo o que deve ordenar aos filhos de Israel. Deus que fala a Moisés, para Moisés fazer essas imagens. Temos várias outras passagens que também vão falando sobre a questão do uso de imagens. Os primeiros cristãos desenhavam as sepulturas com imagens. Pelos textos bíblicos, outro livro dos Números, capítulo 21, quando as pessoas estavam morrendo picadas pelas serpentes, Deus diz para Moisés fazer uma serpente e colocar no alto de uma haste. Todos que a olhassem seriam curados. Ora, como assim? No momento fala para fazer imagem, no outro já fala para não fazer imagem. Que confusão é essa? É preciso que entendamos bem. Pelos textos bíblicos, tanto pode-se dizer que Deus manda fazer imagem, como Deus manda proibir fazer imagem. E alguém poderia dizer, mas então Deus que tem que se definir, para a gente saber o que fazer.
Meus queridos, o que é exatamente o que Deus nos pede é que nós não adoremos o fruto de nossas mãos, que nós não adoremos nenhuma criação. Nós devemos adorar tão somente o Criador. É somente a Deus que devemos adorar. A Igreja Católica não ensina ninguém a adorar nenhuma outra realidade que não a divina, nenhum outro ser que não seja Deus, somente Deus, Pai, Filho e Espírito Santo devem ser adorados. Os santos, cujas imagens estão presentes em nossas igrejas, muitas vezes, nós os veneramos, nós os respeitamos profundamente. É um culto de veneração, não é um culto de adoração. E se alguém adora, comete idolatria. Somente a Deus devemos adorar, somente a Ele devemos ter esse sentimento de ter como Senhor de nossa vida, de nossa existência. E é isso que devemos, sobretudo, compreender, que nós devemos a Deus e somente a Deus adorar. Ele é o Senhor de nossa vida. Os santos, e leio só uma passagem de São Paulo a Tessalonicenses, que diz aqui, fala do exemplo. Os santos para nós são exemplos. São aqueles que viveram de tal modo a sua fé, que acreditamos estar em Deus, e nosso Deus não é um Deus dos mortos, Ele ressuscitou. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, um Deus dos vivos e não dos mortos. Portanto, aqueles que em Cristo foram sepultados, também em Cristo ressuscitam. Também em Cristo estão na vida. Nós acreditando que aqueles que em Cristo morreram, junto a Cristo se encontram, porque eu vou para a casa do Pai preparar-vos um lugar, podem também desde lá rezar por nós. A mesma forma que a gente pede uns aos outros, que reza pela gente, e agora nesses dias de Covid, quantas orações. Olha a igreja que pede, por seu pastor, Dom Mauro, e quantos hoje tem uma missa de corpo falecida hoje, a mãe de um ministro, nós rezamos. E pedimos também àqueles que estão junto a Deus que rezem também. Nós somos uma igreja unida, a igreja peregrina e a igreja triunfante. E por isso professamos o nosso creio, toda a Santa Missa de fim de semana, que é solene. Creio na comunhão dos santos. Nós estamos em união, nós estamos em comunhão. Eles lá junto a Deus, igreja que está na glória, e nós, igreja peregrina, que estamos nos esforçando para chegar lá. Mas pela oração estamos em comunhão. E são para nós exemplos, São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. De resto, irmãos, pedi-os e suplicamos no Senhor Jesus. Vocês aprenderam de nós como comportar-se para agradar a Deus. Paulo se apresenta como um modelo pessoal também. Em Coríntios, portanto, eu lhes dou um conselho: sejam imitadores. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, sejam meus imitadores. Ou seja, os santos são estes,
cuja vida, de tal modo vivida em Deus, deve ser por nós imitada, são exemplos. Poderíamos, claro, ter ainda outras reflexões, mas concluo dizendo: ao nos dar os mandamentos, compreendamos eles bem. Deus quer nos ajudar. Como as placas de trânsito vão sinalizando o caminho, a estrada, Deus também, com os mandamentos, não quer tirar nossa liberdade. Pelo contrário, quer sinalizar para nós um caminho de felicidade. Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu, só em Deus de fato, temos a resposta às palavras que geram vida. Fora de Deus, a morte. Creio em Deus